Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as medidas de comprimento, né? Então, assim, as medidas de comprimento a gente sempre utiliza no nosso dia a dia, né? A exemplo disso, eu trouxe aqui duas pessoas. Imagine que é você e seu amigo. Você percorreu uma estrada, um caminho, uma pista para chegar à casa do seu amigo, porque você estava com saudade dele. E o que aconteceu? A partir do momento que você percorreu, você tem uma distância. Essa distância ela pode ser medida através de quilômetro, de metro, né? Então, você tem uma medida de comprimento, certo? Por exemplo, você compra uma mesa para sua casa. Imagine que aqui é uma mesa, né? E você precisa saber se na sua casa tem espaço suficiente para dar essa mesa. Supomos que essa mesa tenha 6 cadeiras, né? Então, eu preciso saber se a minha casa, na minha cozinha, na minha sala, tem espaço para essa mesa. Eu posso medir através de algum objeto, tipo uma fita métrica, qualquer coisa, mas eu posso medir o espaço dessa casa para saber se tenho possibilidade de comprar essa mesa desse tamanho, né? Então, eu estou mostrando aqui 2 exemplos básicos para vocês entenderem que é possível medir qualquer coisa e que as medidas de comprimento sempre estão presentes nas nossas vidas, certo? Então, as medidas de comprimento possuem uma medida principal, que é o metro. O metro é representado pela letra M. Então, o metro é a medida principal das medidas de comprimento, certo? Aí, o metro, ele tem os seus múltiplos, que são esses, e tem os seus submúltiplos, que são esses. E qual a diferença entre os múltiplos e os submúltiplos? Vou até colocar aqui. Múltiplos e submúltiplos, certo? Múltiplos e submúltiplos. Ó, a diferença é que o metro é a principal, né? A principal medida. Os múltiplos são as medidas que são maiores do que os metros. E os submúltiplos são as menores. Por exemplo, o submúltiplo possui uma medida menor, né? O submúltiplo. Já o múltiplo possui uma medida maior. Por exemplo, supomos que a mesa lá, do primeiro exemplo, seja 1 metro, né? A mesa é 1 metro. Só que eu preciso de uma mesa maior que 1 metro. Então, se eu preciso de uma mesa maior que 1 metro, então eu já tenho que usar esses tipos de medidas para poder medir o espaço da mesa. Só que se de repente eu precisar de uma mesa que seja menor do que o metro, eu vou ter que usar os submúltiplos do metro, porque é menor que o metro, certo? Então, assim, só para reprisar, os múltiplos, ele possui na sua medida um valor maior que o metro, e os submúltiplos possuem uma medida menor que o metro, certo? Eu vou utilizar aqui uma regra bem simples para vocês lembrarem a diferença dos múltiplos, que possuem medidas maiores que o metro, e os submúltiplos, que possuem medidas menores que o metro. Observe, km é quilômetro, hm é quilômetro, esqueci de cortar, e dam, decímetro, certo? Ou decâmetro, desculpa, decâmetro. Agora, os submúltiplos dm é decímetro, tá vendo que eu já misturei aqui? É bem fácil de misturar, mas tem uma regrinha que eu vou mostrar pra vocês. Decímetro é dm, cm, centímetro e mm, milímetro.
O que é que você consegue diferenciar através dessa leitura? Bem prático, ó. Todos os múltiplos, eles possuem o acento circunflexo nas suas letrinhas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro. Todos possuem o chapeuzinho, né? Que é o acento circunflexo. Então, todos que possuem esse acento são os múltiplos, que são medidas maiores que o metro. E os submúltiplos, que são medidas menores que o metro, sempre tem o acento agudo, decímetro, centímetro e milímetro, que é o acentinho. Então, essa é uma dica importante para vocês saberem diferenciar. E só para lembrar que os múltiplos sempre é para medir medidas maiores que metro. E os submúltiplos para fazer medidas menores que o metro. Certo? Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula.